Ô Stefano, vamos tentar falar um pouco aí sobre essa saída do Lisca. Eu falava um pouquinho antes aqui que alguns profissionais deixaram o extracampo, né? Eu acho que um nutricionista, não sei se alguém da preparação física, tinha deixado o Botafogo. Falava muito sobre essa questão de relação interpessoal aí do Lisca com alguns profissionais. O próprio Rui, né? Saiu chutando balde. O Lisca deixa o Botafogo para você, ou pelo menos o que se fala aí, mais pelo campo ou pelo extracampo? Não, Rovares, eu acho que, como você já disse, o próprio Rui Cabeção, que desempenhava uma função importante aqui, saiu em função justamente de divergências com o Lisca. Também houveram mais duas saídas. O gerente de futebol, que eu esqueci até o nome, e a nutricionista do clube. Não foi exposto de problema assim com o Lisca, mas, de certa forma, foram 3 profissionais que deixaram durante essa era Lisca. E até porque, estatisticamente falando, o Lisca não está ruim, não. Ele vem de uma derrota para a equipe do Floresta, em casa, que chateou bastante o torcedor. O torcedor do Botafogo é muito exigente, isso aí é algo que a gente sabe. Mas eu acho que aquele jeito explosivo do Lisca pode ter gerado divergência em que cometeu justamente a sua saída. Porque, em termos de número, o Lisca conseguiu um título paraibano depois de 2019. Ou seja, há muito tempo que o Botafogo não conseguia. Precisou o Lisca vir e conseguiu esse título. E na Série C, queira ou não, o Botafogo, vamos dizer que está no G8, digamos assim. Não seria motivo tecnicamente e taticamente ainda para a saída do Lisca. Mas ele tem um temperamento explosivo, ele possui até um adjetivo, um apelido, né? Lisca doido, né? Mas não foi esclarecido pelo clube, olha, Lisca saiu por isso, por isso, por isso. Entendeu, Rovares? Não foi esclarecido. A gente suspeita que, por conta desse temperamento explosivo, pode ter gerado um acúmulo de divergências internas que fez justamente o Lisca sair. Porque, a começar pelo próprio Rui Cabeção, que é um profissional conhecido nacionalmente, que deixou expondo que foi a saída de Lisca. Agora, a saída hoje de Lisca não foi esclarecida por parte da diretoria, apenas que ele saiu. Ô, Stefano, seria o Lisca o novo Celso Teixeira, do novo mundo aqui do futebol? Porque o Celso também, alguns diziam que tinha prazo de validade, né? E será que ele foi muito doido quando ele falou aqui sobre a torcida também, né? Que aquilo ali pesou, né? Não repercutiu bem, né? Mas a gente também, Rovares, depois como era o comportamento dele no dia a dia dos treinamentos do clube, entendeu, Marcos? Porque ficou muito restrito. Esse ano o Botafogo deu 2 amistosos, jogo match trains, que a imprensa não pôde assistir, nem torcedor, entendeu? Aí ficou até meio que difícil, se bem que não era o Lisca na época. Mas essa blindagem assim faz com que a gente possa até não saber demais que poderia saber dos clubes, digamos mais propriamente aqui do Botafogo. Essa blindagem vai acontecendo, não é só no Botafogo, é no futebol de um modo geral. Você fala aí não tem mais aquele contato do setorista. A gente discutiu isso aqui a semana passada. Exatamente. Mas, na sua opinião, Stefano, não demorou a agir a diretoria do Botafogo? A gente não sabe quais os reais motivos ainda. Mas você cita aí 3 profissionais além do Rui Cabeção. Acho que perdeu muito mais o Botafogo pela forma que você se expressou aí com relação ao Rui, com relação a outros profissionais do Botafogo, do que a própria saída do Lisca, então. Sai 3 profissionais importantíssimos. O Rui era um nome de peso importante dentro do Botafogo, por questões de divergência com o próprio Lisca. Você já relata outros membros aí dentro do Botafogo que deixaram o Botafogo por conta do Lisca. Eu acho que demorou a agir a diretoria, se foi realmente esses motivos. Eu acho que não, Marcos. Por quê? Porque o Rui Cabeção saiu justamente logo depois do título. Se a diretoria prefere tirar o Lisca do que o Rui Cabeção sair, cairia nas costas da diretoria, né? Porque o Lisca saiu com a grande fama do cara que conseguiu esse título, né? Até porque ele é um grande personagem. É como o Rovares disse, ele é um motivador estilo Celso Teixeira, né? Entendeu? É aquele cara que motiva. Aliás, que no caso do Botafogo ele chegou para motivar. Ele chegou em Cajazeiras, ganhou do Atlético,
chegou a ser insultado por um repórter lá de Cajazeiras, que saiu nas mídias sociais. Ele, numa entrevista coletiva aqui, depois do jogo do Barra, a primeira coisa que ele disse é que morava num flat na beira-mar de João Pessoa e que todo dia toma banho de mar de manhã e tal. Enfim, é um personagem. Eu acho que o Rui Cabeção ter saído, eu acho que é porque a diretoria não iria tirar o Lisca, porque ia sobrar para a diretoria naquele momento. E agora, como o Botafogo vem de alguns resultados, digamos que não positivos, digamos que estava perdendo no meio de semana por Itabaiana, conseguiu virar, levou a virada, o empate nos acréscimos, não conseguiu ganhar o jogo e agora perder em casa para o Floresta. Eu acho que isso aí foi realmente um fator decisivo, além do comportamento, que deve ter sido algum exagero lá dentro. Queira ou não, reclamaram bastante a opinião pública aqui das modificações de Lisca nesse jogo contra o Floresta, viu, Marcos? Vamos trazer aqui o que... Uma postagem, né? A gente falou, nota uma postagem aí do Rui, né, no Instagram. Falam ao que foi indireta, né? Para mim é uma direta, bem direta. Vamos trazer aqui para eu ler o que ele falou aqui nos stories aqui. Tic-tac, tic-tac. Enquanto isso, lá em João Pessoa, as verdades aparecem e a mão invisível do mercado funciona. Mau caráter sempre será mau caráter e que o futebol nunca mais dê chance para falaciosos perniciosos da bola. Nosso guerreiro avisou. Tá dizendo aqui, postagem do Rui Cabeção. E quando você clica aqui, aí vem o vídeo dele, no link, né, falando sobre a saída dele, a época, né, no Botafogo e tudo mais. Ele só errou aqui. 2016 não, porque senão seria muito distante. Foi 2026, 24 de março. Tá aqui colocando aqui a data, né, do Rui, que ele tá colocando aqui da saída. Ô, Stefano, e aí agora vamos trazer a imagem do Marcelo Fernandes, então, que é o novo técnico do Botafogo. O nível dos treinadores que o Botafogo tem contratado, a gente falava, teve treinador como o Pisa que passou e o pessoal lembra dele, um ou outro aqui, aí Tamachule em outros momentos era a bola da vez e por aí vai. Marcelo Fernandes mostra o sarrafo lá em cima, né? A contratação do Lisca já surpreendeu e o Marcelo Fernandes de certa forma também surpreende, não? Porque, queira ou não, é do futebol, ele é oriundo do futebol, digamos assim, mais rico do Brasil, que é o futebol de São Paulo. O interior de São Paulo, a gente sabe o quanto é rico, Campinas ali. O time da Ponte Preta, queira ou não, com o Marcelo Fernandes, é o atual campeão da Série C. Então isso traz uma bagagem para substituir o Lisca num momento como esse, que o Botafogo precisa, digamos assim, recuperar-se na tabela e continuar pensando no acesso. Então, foi em busca e, segundo as informações, Rovares, teve uma dúvida entre o Alberto Valentim e o Marcelo Fernandes, que acabou fechando com o Marcelo Fernandes, mas ventilou-se também o Alberto Valentim. E o Marcelo Fernandes veio mais com aquela vibe de que é o atual campeão da Série C, para continuar, digamos assim, deixando o torcedor otimista no que diz respeito a esse acesso, entendeu? Stefano, a gente está com uma enquete aqui no ar. Foi correta a demissão do Lisca do Botafogo? Sim, 45%, 55% está dizendo que não, né? E ele está com uma audiência muito grande também na capital paraibana e com certeza. Na grande João Pessoa. Eu estou aqui com o GM lá de Cabedelo, está dizendo o seguinte: foi uma decisão acertada, né? Além do futebol fraco ultimamente, é ruim de bastidores. São opiniões de torcedores que vai participando com a gente, né? E ele diz mais assim: o Lisca nos últimos nos 5 times da carreira por onde ele passou, né? Deixa eu ver aqui a mensagem, só um minutinho. 15 jogos, ele passou por 5 times, 15 jogos e estava parado há vários anos, né? Então assim, arriscou, deu certo de momento, ganhou o título paraibano, mas agora parece, como diz aí, valeu, foi bom, adeus, como tem aí na nossa na tela aí para você que está nos acompanhando também. E parece, Marcos, que foi o único título estadual do Lisca, foi esse do título de paraibano, viu? Desse ano. Agora, só para trazer um detalhe, que eu acho que antes da minha participação, o Rovares disse que o Evaristo não tinha ganho nada, tal. Ele não conseguiu acesso, né? Mas ele foi campeão paraibano de 2018 e 2019, e ele carrega consigo como se fosse um título, porque em 2020, na pandemia,
o Botafogo lutava com o 13 para ver quem ia ser rebaixado. O 13 começou ganhando a partida aqui em João Pessoa na última rodada da Série C e o Botafogo acabou empatando e o 13 que foi rebaixado. Então o Pisa e até alguns dirigentes também, torcedores, levam essa marca como se fosse um título, entendeu, Rovares e Marques? É verdade. Stefano, brigadão então, viu, pela participação. Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre, sei que você vai nos acompanhar aqui sobre contusões, Matheus Cunha, Copa do Mundo, Dr. Lúcio César, que você conhece muito bem também, vai estar aqui com a gente, experiente aí, rodado em vários clubes de futebol. Brigadão e mais uma vez, prazer tê-lo aqui conosco, viu? A satisfação é toda minha, viu, Marques, a você, Rovares, essa amizade fraterna que nós temos e mais uma vez parabenizar esse projeto da Márcio Rangel TV, porque além desses programas diários, o pré-jogo e o pós-jogo que vocês estão fazendo é realmente coisa de primeiro mundo. Isso aí a gente não tem o que negar. Então, parabéns, boa noite. Obrigado a você e só confirmando, né? Obrigado. Só para confirmar, foram mais de 100 mil, né, visualizações numa partida onde você não tem direito de imagem. Por aí você tira a grandeza desse projeto, né? Mas principalmente para quem nos recebe em casa, que é o torcedor. Obrigado a você, viu? Valeu, Stefano. Grande abraço. Valeu, então. Obrigadão aí pelas palavras também. A gente tem a imagem aí do Marcelo.